E é bom que tá assim, porque você pode escrever aqui, né? Sim. Então é bom, legal. Vamos aguardar as pessoas entrarem, né? Sim. Você só me bota em gelada. Alguém entrou? Seja bem-vindo quem entrou. Nós não estamos vendo ainda. Vamos lá. Deixa eu ver. A Márcia entrou. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, Márcia. Boa noite. Olha lá. A paz. Hã? Está nos ouvindo? Está bom o áudio? Me responda. Nos diga se o som está bom, tá? Importante que vocês nos ouçam. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ah, ok. Ótimo. Deu ok, você viu? Vamos falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho é bom diante deste cenário que nós estamos vivendo. É bom ler, é bom ouvir a palavra de Deus. Diante de tantas necessidades que nós estamos vivendo, precisamos da palavra do Pai. Mais alguém entrou? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Saudades também, nega. Ótimo, amém. 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 Tema: como entender o sofrimento diante das perspectivas bíblicas. Sofrimento. Hoje aí com uma notícia triste, né? O ministro Sérgio Moro da Justiça saiu, pediu demissão. Muito triste isso. Precisamos continuar a orar pelo nosso país. Ah, Alexandra, seja bem-vinda, querida. Em nome de Jesus, Alexandra, filha da tia Bel. Bom. É bom. Bom, mais pessoas estão entrando. Sejam bem-vindos. Estão entrando as pessoas. Bem, nós estamos vendo que as pessoas estão entrando ali. Eu quero abrir essa live aqui. Quer falar alguma coisa? Boa noite. Na verdade, a gente vamos estar essa noite falando um pouquinho, né, sobre essa questão do sofrimento, até por conta de tudo que está acontecendo, né? Então, é apenas algo informal, nós não vamos aprofundar realmente nessa questão, enfim, né? Mas, Seja bem-vindo. na verdade, é até mostrar alguns exemplos bíblicos, né? De como pessoas que passaram por sofrimento na Bíblia e qual foi a atitude delas diante de tudo isso, né? Sim. Enfim, então não é nada assim que nós vamos nos aprofundar, fazemos aqui um fórum para discutir o sofrimento, aquela coisa toda. Não. É apenas lembrar, porque às vezes a gente esquece de pessoas, de personagens bíblicos que passaram por sofrimentos também, né? E como que a gente esquece, né, disso. Sim. E é bom a gente lembrar que eles passaram e como eles conseguiram lidar com tudo isso, né? E o exemplo deles serve para nos ensinar, serve para nos encorajar, serve para nos fortalecer, na verdade. Essa que é a ideia de estarmos aqui esta noite, porque a gente esquece disso, né? Verdade. Eu quero aqui iniciar a nossa live lendo em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, que diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro,
que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém. Eu achei assim bem de encontro à realidade que nós estamos vivendo e é assim, é um alívio para nossa alma. Seja bem-vindo, Wellington, seja bem-vinda, Adélia, Nega. Sejam bem-vindos todos aqueles que nós não sabemos também, a Rosilei, seja bem-vindo. Marcelo Fedoruk. Seja bem-vindo. Então, diante desses dias que temos vivido, grande tem sido as aflições do nosso coração. É difícil, em certos momentos, crer que Deus deu início a tudo isso. Como assim? Como parar o mundo? Como parar todas as nações? Como entender isso? Mas a palavra do Senhor nos garante, ela nos dá as respostas. Por isso que nós precisamos estar o quê? Alicerçados na palavra. Ou seja, a Bíblia, ela tem a resposta para todas as coisas. Sérgio. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Então, como nós poderemos encontrar essas palavras, essas respostas? Na palavra de Deus. Diante deste cenário que nós estamos vivendo, diante dessa situação em nosso país, a resposta está na palavra do Senhor, aonde está aqui dizendo, o apóstolo Paulo nos diz, olha, vocês podem estar sentindo N coisas, mas não olhe para o momento, olhe lá para frente, olhe para a eternidade, olhe para o que está sendo preparado para nós. E eu creio que todas as coisas têm o propósito do Senhor, porque a palavra dele nos garante, e eu vou ler aqui, porque está em Provérbios 16, que diz, 16, 4, 9. O Senhor fez tudo com um propósito. Nicinha, boa noite, Deus abençoe. Sérgio. Serjão, Sim. grande abraço, saudade de você. Ou seja, o Senhor fez tudo com um propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o significado da palavra. E eu fui até o dicionário para saber o que significa a palavra sofrimento. Você sabe? Você conhece a palavra no vocabulário, no dicionário? Eu fui. Sofrimento significa ato de sofrer, padecimento, aflição, dor física, infortúnio, sofrência. Temos orado todos os dias à noite em prol de todas as pessoas que estão com o Covid-19, em prol das famílias enlutadas. E elas estão em sofrimento. Elas estão, com certeza, chorando pelo seu ente querido perdido. Então, sofrimento é isso. E eu chamei o meu esposo, que está há um tempo já estudando, fazendo mestrado em teologia, e
ele tem aprendido a cada semestre mais e mais um pouquinho da palavra do Senhor. E nós precisamos aprender, nós precisamos crescer na palavra. Então, aqui lendo Provérbios 16, nós enxergamos que Deus tem propósito em todas as coisas. Eclesiastes 3, que é algo que a gente conhece bem, é uma passagem que às vezes você pode ter ouvido e dito, de novo, há tempo para todas as coisas, novamente? Sim, porque ali na palavra do Senhor nós buscamos e compreendemos o tempo que nós estamos vivendo. Eclesiastes 3 diz, claro que eu não vou ler tudo, mas eu destaquei aqui o contexto para este momento. E diz, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E é tempo para nascer, tempo de morrer. Ok até aí? Agora eu vou para o versículo 9, que vem dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Ou seja, muito trabalho, uma rotina muito corrida, sem tempo para nada. Com o Covid-19, o que aconteceu? Tudo foi parado. Hoje nós ficamos sabendo que a partir de julho, as crianças de 0 a 5 anos vão voltar a estudar. E os demais? Ou seja, como vai ficar este ano? A nossa filha está no último ano, 9º ano. Então, como vai ficar este ano? São perguntas que o Senhor está dizendo, escute, para que trabalhar tanto? Para que tudo isso que vocês estavam fazendo até ontem? Para quê? Eu vou dar um jeito nisso um pouquinho e vou mexer na agenda de todos. E ele mexeu e hoje nós estamos aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E eu continuo. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus fez e faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. E aqui eu chamei o meu esposo e coloquei uma pergunta para ele e ele vai começar aqui a falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Cláudia, Nádia, seja bem-vinda, Westemy, seja bem-vindo todos aqueles que a gente não está conseguindo ver aqui. Meu esposo, o que a Bíblia nos diz sobre o sofrimento? Ou como poderemos suportar conforme a palavra nos orienta? Na verdade, o que a gente pode olhar é que hoje, talvez um dos maiores desafios para o cristianismo nos tempos modernos é você explicar o problema do sofrimento. Né? E sempre vem uma pergunta à mente, né? A gente queremos um Deus de amor, um Deus de graça, e às vezes vem uma pergunta, como um Deus de amor, um Deus de graça pode permitir o sofrimento no mundo? Às vezes a gente questiona isso, né? E na verdade o sofrimento, para quem passa por ele, é muito mais do que uma questão filosófica, é uma questão pessoal, é uma questão emocional, inclusive, né? E a Bíblia, na verdade, ela vai dizer
e vai nos dar alguns exemplos de pessoas que passaram pelo sofrimento em comunidade. Se nós formos analisar, porque o sofrimento a gente sabe que tudo é consequência do pecado, mas vamos deixar isso, vamos pensar nessa questão de como que pessoas dentro da Bíblia sofreram muito e lidaram com isso. Eu peguei aqui três exemplos, na verdade, interessantes. Se você pegar o livro de Jó, é um livro, amados, de sofrimento. Sim. Né? Total, só no final é que Jó entende e que Deus começa a restaurar a vida dele. É verdade. Entendeu? Jó, uma pessoa, um homem próspero, um homem temente a Deus, um homem com o seu rebanho de ovelhas, mataram os seus funcionários, roubaram os seus rebanhos, enfim. E mataram os rebanhos, roubaram. Verdade. Enfim. Então, quer dizer, um evento atrás do outro, dentro de uma vida, dentro de um lar que era absolutamente normal. O Jó estava vivendo o melhor, de repente, dos mundos na época dele, né? Tranquilo. E, de repente, de uma hora para outra, ele se vê sem nada, só ficou a esposa com ele. E é interessante que dentro de tudo isso, Jó diz o seguinte, né? Jó diz que, ou melhor, em tudo isso a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus, que ele não murmurou, né? Não murmurou. Não murmurou. Entendeu? Muito pelo contrário, ele adorou. Ele disse, nu eu vim. E nu eu voltarei. E nu eu voltarei. Verdade. E ainda todo cheio de lepras, né? Todo cheio. Ele teve doenças. Uma doença terrível, que tinha que se raspar com cacos de telha. Sim. Imagina um homem saudável, né? Um homem saudável. De repente. E de repente, de uma hora para outra. E ainda vem a mulher dele, ainda diz, amaldiçoa esse seu Deus. E morre. E morre. Em vez de dar uma palavra de encorajamento para ele, dá uma palavra, sabe, de derrota em tudo aquilo que ele estava vivendo. O José é um outro exemplo. José é um jovem, um dos filhos de Jacó. Entenderam? Ele é vendido como escravo, vai para o Egito, caluniam José e ele vai parar na prisão, sem dever nada, sem ter nada com verdade. isso. Entendeu? Fica preso um período. Entendeu? E um jovem que tinha sonhos, Deus tinha dado sonhos a ele. E José passa por todo esse período também de sofrimento. Fica longe da família. Entendeu? Vendido como escravo. Foi escravo. E de repente, e quando tudo passa, o que acontece? O Senhor torna José governador do Egito e ele se torna o segundo mais importante depois de Faraó. E vamos para o maior exemplo de sofrimento. Aqui foram dois. Se nós pegarmos Paulo, um homem culto, um homem inteligente, né? Antes de conhecer Jesus, defendia a lei. Mas quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco, falou para Ananias, olha, Ananias ficou com medo porque falou, Senhor, mas eu vou ter que ir lá agora orar por um homem que é perseguidor dos cristãos, que tem cerrado pessoas, que tem colocado pessoas na cadeia, que tem feito mal a todos nós. Eu estava lendo hoje. E Jesus, e o Espírito Santo ministra, ele diz, não, vá, porque eu tenho um propósito na vida dele, ele vai sofrer por causa do meu nome. E Paulo foi uma das pessoas que mais falou de Jesus. Sim, preso, né? E a maior parte do tempo ele estava preso em prisões, calabouços, entendeu?
escrevendo as cartas, instruindo a igreja, falando do amor de Deus. Sim. Então foi um homem que, diante de tudo isso, amou a Jesus sobre todas as coisas. Seja e por bem-vindo. todo o sofrimento que ele passou também. Agora, o maior exemplo para as nossas vidas é Jesus. Jesus, o Filho do Deus eterno, em quem tinha a plenitude de Deus, 100% homem, 100% Deus. Viveu na terra e viveu na terra como um ser humano, uma pessoa normal, teve fome, teve sede, foi tentado, assim como nós somos tentados todos os dias. Ele foi envergonhado, ele foi perseguido, foi traído, zombaram dele, sofreu injustiça e morte de cruz, que é a pior morte que um ser humano podia ter naquela época. A morte de cruz era vergonha. Maldição, né? Era maldição, sendo ele judeu. Né? E ele é o maior exemplo nosso de sofrimento. E em tudo isso, ele diz para os seus discípulos, em João 16, 29, ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas prestem atenção, tenham bom ânimo, e eu venci. Verdade. Eu venci. Então esse é o maior exemplo de sofrimento para nós. E ele venceu na cruz. Na cruz ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte na cruz, nós que estamos com ele também venceremos. Amém. Em nome de Nós Jesus. que somos redimidos em Jesus, Verdade. vencemos a morte. Porque a morte para o cristão junto com o Senhor. Então nós temos que orar. E Paulo ainda escreve lá em Romanos 8, 28. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, Jesus. Então a gente sabe, ele sofreu, gente. E não foi coisa fácil. Né? Não foi coisa fácil. Não. Paulo foi até culpado de um incêndio em Roma na época, que ele não tinha nada a ver com isso. E foi uma das últimas prisões e julgamento dele por isso. E ele escreve lá em Romanos 8, 35, ele diz aqui, ó: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E no 38 ele diz: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Olha que coisa extraordinária. Eu creio, Alguém Jesus, que passou por tanto sofrimento nos traz esse ensinamento. Verdade, Pai. Eu creio. Mostrando que nada disso vai nos separar do amor daquele que nos resgatou. Amém. Daquele que nos trouxe vida e vida com abundância, não somente para esse tempo, mas para um tempo vindouro, como a Ana leu aqui. Amém, Jesus. Em 2 Coríntios 4, do 17 em diante. Sim. Entenderam, amados? Então, a Bíblia, na verdade, ela nos mostra de pessoas que passaram pelo sofrimento e como elas lidaram com isso, e nos dá ensinamentos aqui, de que em meio ao sofrimento há esperança, em meio ao sofrimento há, sabe o quê? Há aprendizado de vida. Amém. Há aprendizado de vida. Jó, ele não, um homem que não pecou, um homem que procurou fazer tudo certinho, e veio o sofrimento para ele.
E ele podia questionar, ele podia brigar com Deus, entendeu? Por ser um homem temente, um homem que se os filhos imaginassem em pecar, ele já estaria ali fazendo sacrifícios. E não blasfemou. Verdade. Não murmurou contra Deus. Agora, existem alguns sofrimentos que vêm para as nossas vidas e que fazem parte das nossas escolhas. E aí Deus não tem nada com as nossas escolhas. Por quê? Porque Ele respeita as nossas decisões. As nossas decisões, as nossas escolhas. Decisões, Deus nos dá os respeita. critérios para as nossas escolhas. Os critérios estão dentro da palavra dele. Verdade. Certo? Então Deus nos dá os critérios para as escolhas. Mas quem faz essas escolhas somos nós. Amém. Amém? Então nós temos que entender isso. Então se você está passando por algum sofrimento e faz parte da sua escolha, então reflita sobre isso. Porque às vezes são escolhas suas, não de Deus. Verdade. Amém. Seja bem-vindos todos aqueles, né? Rosângela, a Áurea, a Thaís, a irmã Sueli. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. A Silene, a Rosângela Fernandes também. E nós temos percebido, diante de tantas mensagens que nós recebemos, que eu até coloquei na divulgação hoje, que nós também queremos falar um pouquinho sobre 4 pilares que nós temos percebido que nós estamos vivendo muito forte nos dias de hoje. O primeiro, que é o Covid-19. Segundo, opressão da mente. Terceiro, crise financeira. E 4, quarentena, isolamento social. E, meu esposo, gostaria que você também aí... Olha, amados, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos olhar para as Escrituras, o que elas nos ensinam. Sim. E em relação, por exemplo, às opressões da mente, nós precisamos agora, nesse tempo que estamos em período de pandemia, que estamos em casa, que estamos praticamente sendo obrigados a ficar em casa, não poder ficarmos saindo por aí só em extrema necessidade, essa coisa toda. Sim. Eu acredito que o melhor caminho para isso, para que a nossa mente seja renovada, a nossa mente não seja contaminada pelas informações, é natural que a gente precisa ter as informações, sim, acompanhar. Sim, certo? Sim. Mas tudo isso com equilíbrio, sim. Entendeu? Porque tem canais de TV que você vai falar de Covid-19 o dia inteiro. E Covid-19 é o assunto do momento, eles não vão deixar de falar isso. Não. Enfim, até tudo isso passar. Se fosse uma outra situação, estariam falando de uma outra situação. Como muitas outras situações que aconteceram no passado e sempre deram ênfase a tudo isso, certo? Só que nós, como filhos de Deus, nós temos que olhar para a Bíblia e fazer aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:8. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. Então, em Filipenses 4:8 e 9, Paulo falando isso. Então, eu acredito que hoje, então nós temos que filtrar muitas coisas, mas principalmente começar a encher a nossa mente com a palavra de Deus. Sim. Ter um tempo devocional, ler a palavra, ler os salmos. Os salmos nos trazem à memória as promessas de Deus para a nossa vida. Que mesmo em tempo de dificuldades, nós temos que olhar. Deus tem promessas para nós. E Ele está no controle de todas as coisas. Então nós temos que pegar a Bíblia, debruçar nela, nos Salmos principalmente. Sim.
que nos remetem a essas promessas. Aproveitar esse tempo e encher a nossa mente daquilo que é saudável. Daquilo que nos traz esperança. Daquilo que nos traz esperança, entendeu? Infelizmente a pandemia está aí, está fora do nosso controle, e a nossa parte como cristãos é orar e pedir a misericórdia do Senhor, entendeu? Orar por todos os profissionais de saúde, pelas pessoas envolvidas, é o que nós temos orar pelas feito, famílias, né? Colocarmos o nosso joelho em terra, pedir perdão ao Senhor, porque isso também faz parte de um mundo que não tem se submetido ao senhorio de Jesus Cristo, e é por isso que Deus está dando seus sinais, mostrando para o homem, dizendo, olha, preste atenção, haverá situações que vocês vão perder o controle, e só eu tenho controle dessas coisas, só eu sou Deus, só eu posso dar um fim a tudo isso, e fazer a nossa mente se voltar para o autor da vida, para aquele que nos criou, porque se a gente está nesse mundo, porque ele nos fez, ele nos criou. Amém, queridos? Dentro desse tópico aqui, que ele juntou Covid mais opressão da mente. Eu tenho recebido muitas mensagens, mas muitas mesmo. Eu faço limpeza no meu celular direto, porque senão são 10 áudios a cada 2 dias. Se deixar, ele vai enchendo de tantos áudios que eu recebo, fora os vídeos. E as pessoas me perguntam, o que você acha? Olha, então as pessoas entram em pânico diante de tanta coisa que está sendo o quê? Compartilhado, que está sendo colocado nas redes. Conselho. Eu creio na profecia, eu creio na revelação, mas nós somos centrados na palavra. Geralmente o que a gente faz? Eu pego esse áudio e mostro para o meu esposo e nós dois analisamos e vamos a fundo na palavra. Aí depois eu vou responder a pessoa. Como tem sido os mesmos áudios que chega numa hora que eu falo, meu Deus. E muitos não tem base nenhuma bíblica. Conselho, não perca tempo com isso. Eu sei que está sendo falado muitas coisas sobre isso, sobre aquilo, que está chegando no país, não pegue, não use. Só que se a gente for correr atrás de cada coisa que se está sendo falado, nós vamos enlouquecer. E nós estamos vendo a realidade, opressão, pânico. Uma querida, ontem conversando conosco, ela nos disse que ela precisou ir à feira, porque ela mora sozinha, e a feira estava meio que agitada. Quando ela voltou, ela começou a passar mal, de pânico, de medo que ela poderia ter contraído o Covid. Então nós estamos neste pânico. Podemos estar dentro da nossa casa, mas o fato de todas essas mentiras estarem nos chegando, está criando em nós este pânico. E a palavra que ontem até nós oramos é 2 Coríntios 10, 5, que diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Ou seja, dependendo do áudio, qual é o propósito? É nos alarmar, é criar pânico, é criar caos, é criar desespero de ir ao mercado e comprar e fazer estoque e tal. Isso, se nós olharmos para a palavra, o que o Senhor diz? Ei, calma, aquiete teu coração. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não tenha medo. Por isso eu te chamo, te aconselho, não dê ouvido a essas vozes que eu recebi porque a fulana, porque a ciclano, porque o Bertrando, e você não sabe nem o nome da pessoa. E a pessoa às vezes passa para você e fala: Ana, o que você acha? Eu falo: olha, pelo amor de Deus, não ouça isso. Olha como você já está. Então é a opressão da mente. Eu estive conversando há pouco tempo com uma psicóloga e ela me disse
seja bem-vinda, Drica, que o que mais está chegando aos consultórios é crise de ansiedade, pânico e pavor. E como você está? De que lado você quer ficar? Você quer entrar nesta crise de pânico, nesta ansiedade, neste pavor, que muitas vezes você precisa sair e você não vai sair porque você, afinal de contas, não quer pegar o vírus. E a palavra do Senhor, escute, coloque a sua mente cativa a Jesus Cristo, como meu esposo está dizendo. Amém? Só para finalizar, o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte, olhar para a Bíblia ela é a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante. Não tem erros. E Jesus diz o seguinte, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verdade. Então tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer porque a Bíblia diz isso. Então, como cristãos, a gente precisa, na verdade, nesse momento de pandemia, que as pessoas estão todas apavoradas, nós precisamos ter uma palavra, sabe de quê? Uma palavra de esperança. Sim. Uma palavra de encorajamento. E isso que precisamos ter. Nós temos que fazer, é nessa hora que o cristão vai fazer a diferença do Deus que ele serve e da Bíblia que ele lê. Essa que é a verdade. Nós não podemos entrar nessa loucura, nesse redemoinho que o povo está entrando por aí. Então nós temos que sim olhar para a Bíblia e dizer, olha, em meio a tudo isso ainda há uma esperança. Sim. Que nós, aconteça o que acontecer, nós somos de Jesus, estaremos com Ele. E no futuro haverá novos céus e nova terra para as nossas vidas. Aleluia! E nós temos que, essa é a nossa esperança. Sim. E essa esperança tem que ser passada para um mundo cheio de desesperança e apavorado por tudo isso que está acontecendo, amados. Então, nós temos que se firmar com Jesus a cada dia, sim, agarrar a Ele como Paulo agarrou. E Paulo diz uma coisa extraordinária, isso é fantástico. Ele diz, o viver é lucro, e o morrer é Cristo. O morrer é Cristo, o viver é lucro, enfim. Entendeu? Sim. Então, nós temos que viver esse Cristo que pregamos. E mostrar esse Cristo para um mundo feio, cinzento, desesperado. Entendeu? Com tudo isso que está acontecendo. Próximo tópico, crise financeira. Eu estava lendo aqui, o que a gente vai buscar em crise financeira, enfim. E eu comecei a olhar para a palavra e falei, Deus, o que eu vou falar de crise financeira? Sabe? Né? Tem crises financeiras que a gente mesmo provoca, né? A gente mesmo, sem os nossos controles, a gente acaba criando uma crise em nós. E é lógico que tem situações em que sai do nosso controle, como está acontecendo agora. Mas eu estava olhando para a palavra de Deus, e é interessante que Jesus, ele é extraordinário, por quê? Porque ele sabe que o ser humano, como Paulo diz, é um vaso de barro, então ele é frágil, então ele tem as suas preocupações, e aí Jesus, falando para os discípulos, né? E isso serve para as nossas vidas também, porque aí sim nós vamos colocar a palavra de Deus em prática e na verdade, nós temos que nos apoderarmos da palavra. Nós que somos do Senhor, precisamos nos apoderarmos da palavra dele para as nossas vidas. Verdade, e crer que ela é a verdade para as nossas vidas. Né? E aí Jesus, lá no Sermão do Monte, falando sobre todas as coisas, é interessante que em Mateus 6, do 25 em diante, ele começa exatamente a falar sobre as preocupações. Porque em meio a toda essa pandemia, ele começa, existem as preocupações, né? Que é natural, não estou dizendo que não seja. E ele começa a falar lá, por exemplo, Mateus 6, 25 diz, por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Ainda não é mais
Aliás, a vida não é mais que comida. E o corpo não é mais que roupa. Ele está fazendo uma pergunta. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Aí ele faz uma pergunta interessante aos discípulos. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Entenda uma coisa. No momento criacional, o Senhor foi falando e as coisas foram acontecendo. Mas quando Deus foi criar o homem, ele toma do barro, ele pega, ele formata o homem, ele cria o homem através das suas mãos. Então Deus criou o homem de uma maneira diferente, porque o homem era especial. Aleluia! Nós somos especiais para o Senhor. Nós somos a criatura mais importante que o Senhor criou. Então, ele está dizendo, vocês não são mais importantes, presta atenção. Ei, vocês não são vocês mais importantes do que os pássaros? Não são vocês mais importantes do que os lírios do campo, que hoje estão bonitos, amanhã secam e vão para o fogo? O Senhor fala isso. Seja bem-vinda, Dulce. Né? Ele diz, vocês não são mais importantes, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Não são mais valiosos que os pássaros? O 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a mais na sua vida? Vamos dizer. Qual de vocês pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Então, todas essas preocupações que geram nos nossos corações, a gente vai acrescentar um dia a mais ou uma hora a mais? Não. Não. Nós vamos só desesperar, só entrar em pânico, e isso não vai ter resultado nenhum, no sentido de acrescentar alguma coisa e de ser benéfico para as nossas vidas. Essa que é a verdade, que ele está dizendo aqui. E por que se preocupam com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então acho que nesse momento é que nós temos que ter fé. E olhar para o Salmo 23 e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não vai faltar o cuidado de Deus, não vai faltar a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Não. De repente Deus não vai dar aquilo que a gente deseja, mas Ele vai dar aquilo que é necessário para que a gente viva. Quando Deus tirou o povo do deserto, aliás, quando Deus tirou o povo do Egito e eles foram para o deserto, eles não morreram de fome. Não morreram de frio. E também as suas roupas não envelheceram e as suas sandálias cresciam junto com o pé. Então Deus cuidou do básico. Então aquilo que é necessário para as nossas vidas, tenha certeza, Deus vai cuidar de nós. E é isso que nós temos que ter em mente, nos apropriarmos da palavra. Não ler isso só lendo, só passando os olhos, não. É olhando essa palavra com profundidade, nos apropriando dela e dizendo, Deus, o seu Filho Jesus está ensinando, dizendo que nós somos mais importantes. Da parte criacional, nós somos a mais importante para o Senhor. Somos tão importantes que o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, sendo nós não merecedores de tudo isso. Amém. Entenderam? Então, aquiete o seu coração, confie no poder do Senhor, se aproprie da palavra. Deixa eu aqui contar algo que nós fizemos 2 lives no nosso Instagram, dentro de um assunto que o Senhor nos tocou. Eu e mais uma querida, muito amiga, e que tem passado pelo processo de conversão, e Deus é maravilhoso. E antes dessa live, eu estava assistindo uma live de uma pastora, ela bem conhecida, tem um trabalho maravilhoso missional. Ela é irmã de um pastor bem conhecido em nossa nação, o pastor Márcio Valadão.
pai aí da Ana Paula, da Mariana e do André. E eu estava assistindo aquela live desta pastora e ela contando sobre a missão que ela fez ali em Moçambique, contando como que é o desenrolar de estar ali com aquelas pessoas. E ela falou para mim, ali naquele momento, algo que chocou meu coração. E eu gostaria de compartilhar aqui com você. E eu compartilhei isso na live também e chocou um pouquinho, mas é algo que nós precisamos entender, porque nós não enfrentamos essa realidade. Tem queridas aqui que estavam na live e ela vai se lembrar. Ela contando ali sobre um período que ela ficou em Moçambique com aquelas pessoas e em determinado momento ela viu as crianças comendo algo. E ela foi se aproximando tal, e da onde eles estavam pegando aquele algo. Era como se fosse um biscoito, um biscoitinho. Pense aí num cookie. Só que o cookie que nós temos, às vezes você tem na sua casa, você gosta bastante e não tem faltado. Só que o cookie que você tem aqui é de leite e de chocolate às vezes. Só que lá em Moçambique, Angola, é de lama. Os biscoitinhos que eles estavam comendo eram feitos de lama. É feito de lama ainda. Então eles pegam a lama, as mulheres, eles pegam a lama, colocam sal, cozinha lá, não sei como a maneira, e dão para as crianças comerem. Como também eles pegam a terra e faz ali um preparado, colocam sal e comem, e viram mingau. Então eles comem terra. E em uma das suas missões, ela levou uma querida juntamente com ela. E essa querida, né, olhando toda aquela movimentação, tudo, perguntou a ela: o que nós vamos comer? Né? O meu estômago já tá reclamando um pouquinho. Ela falou assim: querida, você está vendo como eles estão? Sim, então eu queria saber, né? Como que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Ela falou assim: olha, nós vamos comer o que aparecer. E apareceu lá, parece um caminhão de banana, alguma coisa assim. E ela falou assim: eu vou comer só isso. Ela: sim. A pastora falou: sim, nós vamos comer banana. E cada uma pegou uma banana grande, comeu e passaram o dia todo. Uma coisa que ficou bem assim, impactante, que ela falou assim: gente, nós fomos para o culto com aquele povo. E eram 4 horas só de louvor. Não tinha nada que seria servido, porque não se tem. E ali 4 horas de louvor. Depois veio a palavra. Então eles têm cultos longos e eles alegres. Nós estávamos chorando perante a realidade que nós temos em nosso país. Então, às vezes, nós estávamos cansados com os cultos. Às vezes, o culto pode demorar 2 horas e as pessoas começam a reclamar. Às vezes, nós temos um banquete em nosso lar, mas tem crianças comendo biscoito de barro para amenizar a fome. E assim, às vezes é uma banana, às vezes assim é um feijão. Tanto que no meio da live ela colocou um rapaz lá de Moçambique, e ele alegre, falando: Jesus é bom, eu amo Jesus, eu amo este Jesus. E ela conversando: o que você está fazendo, tal. E ele no celular, ele falou assim: eu vim colher, porque hoje a gente vai comer algo. E eles estavam colhendo o feijão, aquele feijão de fava, para o dia. Então, quando nós olhamos para a realidade que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós estamos entristecidos, nós estamos: meu Deus, eu não aguento mais, o meu corpo quer passear, eu quero sair. Claro que não é fácil. Às vezes a agonia, eu sinto também de vontade de sair. O que eu faço? Vou aqui na frente da minha casa, respiro, sinto a brisa no rosto
E o que eu faço? Senhor, eu entrego essa agonia nas tuas mãos e volto para dentro da minha casa. E é assim. Nós precisamos enxergar isso mesmo, pastor Israel. Nós precisamos crer. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e Ele cuida de nós. E assim eu estava comentando com meu esposo falando, olha, eu só consigo enxergar algo na vida destes africanos. Deus. Eu só consigo enxergar isso na vida deles. Porque imaginar você estar comendo barro, somente Deus é o sustento. E nós somos diferentes deles. Só que nós precisamos olhar e mudar o foco. Amém. Amém. Agora nós vamos falar sobre esse isolamento social, né? Sim, mas antes eu quero só... O pastor Israel escreveu, o justo não só mendigará o pão, se o outro justo cumprir o seu papel. Exatamente. Exatamente. Nos unirmos como igreja, nos unirmos como corpo. Se temos um pouco mais, vamos dividir. Dividir com aquele que tem um pouco menos. E assim a gente vai gerando essa unidade. Assim a gente vai demonstrando o nosso amor. O amor que Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém, pastor Israel. Boa observação. Deus abençoe. Sim. E o que a gente tem percebido que com este isolamento social, todos dentro de casa, tem gerado o quê? Um certo estresse, um certo cansaço. E o Senhor nos faz voltarmos para o nosso lar. Eu vi um vídeo que eu recebi de um ator que ele fez 2 papéis bem pesados nas novelas da Record e agora ele está um pouco afastado. E ele falou muitas coisas que são verdades. Nós tínhamos a rotina de muitas vezes termos a nossa casa como um dormitório. O dia todo fora, voltando apenas no começo da noite para dormirmos. Final de semana, ok, correria, vamos ali, vamos aqui e tal. De repente o Senhor para o mundo. De repente temos que voltar para onde? Para nosso lar. A nossa casa que deixou de ser dormitório, mas começou a ser lar. Lar que está muitas vezes com situações não resolvidas, com situações que estavam sendo empurradas com a barriga, situações onde que nós não conhecemos o nosso cônjuge, situações, seja bem-vinda, querida, situações que nós precisamos sentar e resolver. Não é fácil, todo mundo em casa, todos os dias. O meu esposo fala assim, ai meu Deus do céu, tem hora que não aguento. Todo mundo falando, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo, cada um em uma situação. Ele se estressa, mas o Senhor nos mostra que, graça, né? Sim. Eu até pedi para ele falar o que ele fala sempre. Na verdade, você vai procurar. Na verdade é o seguinte, gente. Eu acho que para tudo isso, a gente vai ter que exercitar aquilo que aquilo que os pastores já pregaram muitas vezes, né? E aquilo que é a demonstração do favor de Deus sobre as nossas vidas, que é exatamente a graça. Sim. Porque a graça é o favor imerecido. Seja bem-vindo, Leonel. Então nós temos que agora, sabe o quê? Praticar exatamente essa graça. Verdade, Wellington. Nós vamos ter que ter agora uma graça adicional. Entenderam? Sim. Nós vamos ter que praticar aquilo que a palavra diz em Gálatas, que é o fruto do Espírito. A longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Entendeu? Sim. Ter outros olhares dentro da nossa casa. Gerar essa unidade que durante todo o período, né, por conta da dinâmica da vida, não foi gerado. E agora vai ter que ser gerado na marra. Sim. E o único remédio para isso é adicionar a graça. É olhar com compaixão, né? Olhar com compaixão. Com misericórdia. Com olhares de misericórdia. Paciência. Entendeu? Paciência.
começar a olhar os outros, olhar, porque dentro de casa, Sim, amados, concordo, pastor Israel. as máscaras estão caindo. Sim. E é lógico que não é fácil Não. isso. Isso é uma das tarefas talvez mais difíceis que as famílias estão enfrentando hoje. E eu acredito que nós só vamos conseguir vencer isso no poder do Espírito Santo. Entenderam? O Espírito Santo nos ajudando. O amor e a paciência também. Entendeu? O amor. A paciência. Sim. Fala, Deus, ajuda, dá um caminho. Por favor. Aqui é assim. Ele fica, meu Deus, me dê paciência. Então você... Por quê? Porque não tem outro caminho. Não. Senão vai virar, sabe o quê? Um caldeirão a ponto de explodir. Certo? E aí sim... Verdade, pastor Israel. Jesus aprendeu a ser obediente com as dificuldades. Então, sabe? Aí nós vamos ter que ir lá, sabe aonde? Lá em Filipenses, onde fala assim que Jesus se esvaziou... De si mesmo. De si mesmo. Se esvaziou, era Deus. Se esvaziou até nessa questão de ser Deus. E foi obediente até a morte de cruz. Então nós vamos ter que nos esvaziar do nosso ego, né? Nos esvaziar de nós mesmos. Então acho que o primeiro exercício que vamos ter que fazer, né, nesse período falar, Deus, me livra de mim mesmo. Porque tem hora que a gente tem que, sabe, nos libertar de nós mesmos. Daquelas coisas que são difíceis em nós, porque nós temos a natureza caída por conta do pecado, enfim. Então tem hora que fala, Deus, me livra desse negócio aqui. Porque nem eu estou me aguentando. Boa noite, Dina. Entenderam? Então é extremamente importante agora nós começarmos a exercitar aquilo que a gente tanto faça, que é a graça do Senhor. Amém. Porque Deus, gente, e Deus nos ensina cada dia, sabe por quê? Porque a gente escorrega, a gente erra, a gente faz um monte de besteira, aí a gente chega diante do Senhor, pede perdão. O que o Senhor faz? Adiciona graça. Verdade, Drica. Adiciona graça. Verdade. Então essa mesma graça, vamos ter que fazer isso dentro do nosso lar. Sim. Não tem outro caminho. Verdade. Entendeu? Então não tem outro caminho. Então nós vamos ter que exercitar agora o nosso papel de cristãos. E começar o exercício dentro de casa. Voltar para o lar. Voltar para o lar. Lar sempre foi o quê? Lugar de refúgio? Sim. Lar sempre foi o quê? Lugar de aconchego. Lar sempre foi lugar de quê? De estar unido. Com este mundo moderno, lar se tornou o quê? Dormitório. Vida corrida, vamos para casa porque eu tenho que dormir, porque no outro dia eu tenho que levantar cedo. O Senhor nos trouxe de volta para o lar, para o aconchego que a gente deixou lá atrás. E juntamente com Ele, no barco. Como a Márcia está falando aqui, Jesus tem que estar no barco. Quando estiver pegando, quando a situação estiver complicada, não, é assim mesmo. Quando a situação estiver tensa, respire, alguém, né? Vai lá, respire. Jesus, vem cá. Jesus, vem cá. Jesus, o negócio está pegando. O negócio está tenso. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Filho de Davi. E aí, vai lá, vem cá, vamos lá. E o Senhor vai nos ajudar. Como o pastor Israel falou aqui, o Senhor nos ensinou a cada dificuldade que ele passou a vencer os obstáculos. A cada momento de dificuldade, de tensão, ele estava amenizado ali, calmo, tranquilo. Ele quer ensinar isso a nós nesta fase. Porque o amanhã está sendo preparado para nós. E é por isso que a gente tem que ficar atentos. É por isso que eu disse. Amém. Tenha momentos devocionais. Sim. Tenha um momento de oração. Alimente a sua mente com a palavra do Senhor. E isso vai te ajudar muito nesses momentos de tensão que vai gerar, porque gera, não tem como sair disso. Entenderam? Então é só realmente Verdade, Rita. o Senhor Jesus nos ajudando, nos orientando.
nos ajudando como ele venceu. Sim. E nos ensinando a vencer como ele venceu. Amém. Essa que é a verdade. Amém. Amém, amados? Amém. Amém. Dentro, então, desse contexto, do propósito que nós tínhamos como live, foi falado, foi dito, não dê voz, não dê vazão às vozes de todos os cantos que tem vindo. Não fique perdendo o tempo. Uma coisa que eu sempre falo para os grupos aí que eu tenho, pesquise. Vai lá no Google. Aqui é tio Google que as crianças falam. Ah, mãe, vai lá no tio Google. Vai a ele. Pesquise. Sonde. Olhe. Isso é boato? Isso é verdade? O que o Ministério da Saúde está dizendo? Não passe para frente só porque alguém te mandou. Pesquise. Todos nós temos inteligência o suficiente para parar um pouquinho e pesquisar. Todas as mensagens que vêm até mim, eu olho, boato. Eu olho, não é isso. Eu olho, não é verdade. Então não empreste o seu ouvido para tudo que estão enviando, porque tem enviado muita coisa. Covid-19, propósito do Senhor. Em prol, nós cremos, chamar a atenção do homem, chamar a nossa atenção. Inclusive, até para essa fala da Ana, para a gente fechar aqui, não vamos tomar mais tempo. Sim. Jesus no Sermão do Monte. Seja bem-vindo, querido. Pastor Ivan. Pastor Ivan, Deus abençoe. Boa noite. O Sermão do Monte, Jesus, começa lá no 5, né? Sim. Então, 5:9, na minha versão aqui NVT, diz assim: Hello. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, por isso que a gente tem que pesquisar, porque para que a gente possa promover a paz. Em algumas versões diz felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, como cristãos, nós temos que ser pacificadores. Exatamente. Então, nós não podemos entrar, nesse redemoinho aí, nessa loucura, sem pesquisar. Aleluia. Sabe? Querer pagar incêndio com gasolina. Amém, pastor Israel. Entendeu? Verdade. Glória então, a Deus. vamos ser pacificadores. Nós temos, sabe, nós temos, na verdade, essa função. Sim. Como cristãos. E é nesse momento que o cristão precisa fazer a diferença. Precisa mostrar por que ele é cristão. Verdade. Aleluia, aleluia. Nós fazemos a oração aí diariamente às 23 horas com amados aí de todos os lados. A Thaís é uma, a Nádia é outra. Tem amados aqui que têm participado diariamente. A Dulce também já participou. Todos os dias, 23 horas. E nós temos visto os sinais do Senhor. E eu disse a eles, né, que nós estaríamos aqui orando. Essa caixinha aqui tem bastante coisa. Temos visto respostas do Senhor. Temos ainda não visto sobre outras. Tempo de Deus. A Claudinha também. E nós estaremos aqui orando. Você que está aí, você sabe. A Márcia, a Dulce, você sabe o que você está passando. Nós não sabemos. Os que estão aqui, a gente sabe, tem acompanhado. Mas a gente não sabe de todo mundo que está aqui. E de você que estará vendo essa live depois. Mas eu creio em um Deus que Ele te conhece. E Ele sabe o que você precisa neste momento. E o meu esposo está abrindo aqui em Hebreus 4:15, pastor Israel. Que é amigo nosso há anos também. Lê aí. Hebreus 4:15, vamos lá. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui que eu estou sem... Então eu leio. Deixa a Ana ler que eu estou sem óculos. Amor. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Aleluia! Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou.
Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia! Amém. Vamos fazer isso Glória agora? a Deus. Né? Vamos, né, amor? Vamos. Orar? Você se aproxime aí do Senhor, que nós estaremos orando. Vamos orar aqui. Nós vamos orar pelos pedidos aqui, amados. Que nós temos orado todo Temos dia. orado todos os dias e depois estaremos encerrando, né? Vamos orar por você também. Você também. Eu oro, você ora? Ora, você. Tá bom. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela graça, pelo teu amor, a misericórdia do Senhor, que se renovou esse dia nas nossas vidas. Pai Amém, Santo. Jesus. Apresentamos diante de ti, Senhor, esses pedidos que são, Senhor, muitas necessidades, Verdade, Deus. as mais variadas possíveis, ó Deus, Sim, Pai. que nós, Pai Santo, não conhecemos, mas o Senhor é o Deus que tem ciência de todas as coisas, ó Pai. E, Senhor, há pedidos aqui que certamente já se esgotaram as possibilidades humanas e situações em que somente o Senhor, Verdade, Deus. somente uma intervenção do Senhor, Pai, para a solução, Pai. Amém, Por isso, Jesus. Deus, nós pedimos que a Tua boa mão, que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada necessidade, Pai Verdade, Santo, Deus. que os nossos irmãos têm depositado, Senhor, nesta caixa, Pai. E o Senhor possa, Pai, dar os seus sinais, ó Deus. Amém, Pai. E que, Senhor, o Senhor tenha ouvido, Pai, o nosso clamor, a nossa oração, Senhor, as nossas necessidades, ó Pai. Aleluia. E o seu nome, Pai Santo, possa ser glorificado, Pai, possa ser testemunhado, Pai Santo, acerca das respostas que o Senhor dará, Pai Santo, a cada um dos filhos teus, ó Deus, que tem se achegado ao Senhor, clamado ao Senhor, Amém, confiando, Jesus. Pai Santo, porque o Senhor é aquele que a sua palavra diz que inclina para nós os seus ouvidos, ó Deus, como o salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Então, Senhor, tem muitos aqui que estão angustiados, pedidos aqui, Senhor, de situações que têm trazido angústia ao coração dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa responder em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, Pai, eu quero te pedir pela família, Senhor, que perdeu seu ente querido, Amém. o pai da Priscila. Amém, Jesus. Ele estava nesta caixinha, ó Pai, e o Senhor achou melhor levá-lo para perto de si. Amém. Por isso, ó Pai, esteja alcançando a família Amém. da Priscila. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, trazendo, Senhor, consolo. Amém, Jesus. E guardando Sim, os corações de cada Em nome um, de Pai. Jesus. Senhor, quero orar sobre cada vida que Amém, esteve Jesus. assistindo essa live e Amém. que assistirá. Todo Sim, aquele, Senhor, que Em nome de for Jesus. assistir essa live, Sim, Deus. seja tocado pela Amém. Tua palavra, Sim, seja, Pai. Em Senhor, nome de Jesus. tocado no mais profundo do Teu ser, trazendo o Amém. resgate da Tua fé, Amém. trazendo, ó Pai, Amém, Jesus. a vida, a alegria, porque ainda que estejamos em meio ao caos, o Senhor estás conosco. Por isso, ó Pai, todo aquele que ainda for assistir essa live, venha tocá-lo. Sobre todos os meus Em nome de amados Jesus. irmãos que esteve aqui conosco Sim, este tempo essa todo. noite, Pai. Tu conheces as suas necessidades. Amém, Tu Pai. sabes Em nome do que de eles Jesus. necessitam. Sim, Senhor. E eu sei Pai. e eu creio no Deus Amém, da Jesus. provisão, no Deus Sim, do amor, no Em Deus nome de da Jesus. graça e no Deus da Amém, misericórdia. Em Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Seja bem-vinda, querida. Amém. Ai, entrou agora. Amém, amados. Deus abençoe a todos Sim. que estiveram conosco esta noite. Pastor Israel, grande abraço a você. Estamos com saudade. Pastor Ivan. Pastor Ivan também. Faz tempo que não nos falamos. Sim. Nem Deus falo com ele às vezes. abençoe a cada um, abençoe a casa de cada um, a família de cada um. Seja aqui, bem-vindo todos. né? Irmã Ilza também, que eu Eu vi não tenho depois. costume de fazer live, confesso a vocês. É. Né? Fico tenso. Fica. Mas a minha esposa, ela gosta disso, enfim. E eu vou ter que aprender, não tenho o que fazer. Não. Entenderam? Mas Deus abençoe. Eu sempre digo ao final, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Te dê um resto de noite abençoado. Um final de semana debaixo do cuidado,
da misericórdia, do favor e da provisão dele sobre sua vida, sobre a sua casa, e que prepare uma semana onde o Espírito Santo possa nos direcionar, nos capacitar a vencer os desafios. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, queridos. Amém. Deus abençoe, compartilhe com aquilo que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Um beijo grande no coração de todos. Muito obrigada por estarem aqui. E o Senhor está preparando aí para mulheres algo especial que eu fico impressionada como que Ele manda assim algumas coisas que Ele toca no meu coração e Ele vai mandando de longe. Então logo nós teremos novidades aí para as mulheres, tá? Beijo. Tchau, tchau, queridos. Tchau.